Deus é bom, né, irmãos? Nós vamos já para a primeira mensagem da noite. Aqui, eu digo a vocês, Daniel chegou pequenininho, está grande já, é um homem de Deus já, 14 anos, né, Daniel? 15 anos, fica em pé. Ele é o criador desse projeto, juntamente comigo, com a Tiane e com a irmã dele. Então aqui é um lugar onde eu procuro sempre honrá-lo. Toda honra a Deus primeiro, ele sabe disso. Mas ele é um menino que nasceu nesse projeto aqui. Foi em virtude de vê-lo pregando que nós idealizamos esse projeto. Então, Daniel, que Deus possa abençoar você. Aqui hoje estamos recebendo o Mateus, vai pregar depois de você. Pregou ano passado também, né? Aprendemos a amar todos iguais, mas sempre a gente procura colocar um, outro, modificar um pouco. E o Daniel está sempre aqui, não sei porquê, Daniel, né? Está em todas com a gente. Eu acho que ele vai ficar de bengala e vai vir aqui. Pastor, estou aqui. Em nome de Jesus, né, Daniel? Tem uma história, e a história a gente não pode deixar apagar. Então que Deus te abençoe. Eu creio, chamar o pastor Ailson para orar por você, amém? Para que Deus possa te usar poderosamente nesse tempo que você vai ter. Lógico que a gente gostaríamos aqui de ouvir 2 horas cada um, porque eu sei que eles são bênção, mas o tempo não nos permite, né? E às vezes eles deixam até de entregar algumas coisas que está no coraçãozinho deles, porque em virtude do tempo. Mas o nosso Deus vai ser glorificado nessa noite, quem crê? E eu acredito que ninguém vai sair daqui enquanto Deus não usá-los para entregar tudo o que tem. Queridos, vamos interceder pelo Daniel Pentecoste neste momento, que vai ser um instrumento de Deus para nos transmitir a mensagem dos céus. Vocês estão prontos para ouvir? Deus vai usá-lo mais uma vez. Vamos levantar as nossas mãos e interceder então pelo Daniel. Senhor Deus, seguindo um conselho da tua palavra que Paulo nos ensinou, o apóstolo, Senhor, pediu à igreja que pudesse orar por ele, para que quando ele abrisse a boca, fosse-lhe confirmada a mensagem profética, através do ministério da palavra. Senhor, a tua igreja está reunida de mãos levantadas, pedindo a ti que mais uma vez venha usar o teu servo, este jovem, em tuas mãos, Senhor, e que a tua vontade seja revelado agora aos nossos corações, através do ministério da palavra, na vida desse jovem, em nome de Jesus. Deus é contigo. Deus vai te usar. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus bem alto e bem forte. Fico muito contente de estar mais um ano aqui, pastor, exaltando a Deus juntamente com vocês, com todos esses missionários, cantores, pregadores. Hoje eu estou bem acompanhado, pastor. Hoje me colocaram aqui do meu lado o Mateus Nonato. Estou até com medo do que eu vou pregar aqui hoje, porque eu sei que Deus ainda vai usar muito ele. Infelizmente, meu pai e a minha irmã não estão comigo hoje, eles tiveram que voltar para Brasília e eu estou aqui, mas eu senti falta deles, mas eu não senti falta de uma família, porque eu me senti sendo muito abraçado pela família do meu irmão Elias, que me acolheu ali na casa dele, o pastor Antônio, que orou por mim, toda a família dele, a Isadora também, e sou muito acolhido por vocês. Deus seja louvado, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Deus quer falar conosco aqui. Quem acredita que Deus vai falar conosco? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Glória a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Hoje eu estou com esse tangedor abençoado aqui do meu lado. O fogo vai cair. Amém? Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Quem encontrou, diz amém.
Está escrito assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Vou repetir a leitura. Porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Amém? Feche a sua Bíblia, curva a sua fronte e eleve seus pensamentos a Deus agora. Segura na mão do irmão que está do seu lado e eu quero orar neste momento. Espírito Santo, se tem uma coisa que é real aqui neste lugar, é a tua presença. Eu clamo nessa noite para que o sobrenatural se torne agora, Pai, algo visível aos nossos olhos. Pai, eu peço para que o Senhor cresça neste altar, a ponto que eu venha diminuir, a desaparecer deste lugar, e que a tua voz venha ecoar e preencher as lacunas do nosso coração. Usa-nos nessa noite, Senhor, e fala ao nosso coração. Não queremos voltar para a nossa casa sem a tua presença, muito pelo contrário, queremos voltar cheios da tua glória, queremos voltar revestidos do teu poder. Que a tua palavra venha falar aos nossos corações essa noite, em o nome de Jesus. Tome seu assento aplaudindo ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Bem, queridos, a mensagem que eu quero trazer a você é uma mensagem muito simples, muito objetiva. Mas para isso você tem que saber quem foi Timóteo. Timóteo era apenas um jovem aprendiz do apóstolo Paulo. Certa feita, uma mulher chamada Eunice havia visto o apóstolo Paulo pregar na cidade dela, uma cidade asiática conhecida como Listra. Naquela cidade, a cidade de Listra, essa mulher, ela vê o ministério profundo que Deus havia entregado ao apóstolo Paulo. E por tal motivo, a Bíblia Sagrada nos diz que esta mulher, ela entrega o seu filho para Paulo. Timóteo ainda era jovem, Timóteo era filho de Eunice, e Timóteo ainda era jovem, Timóteo ainda era um rapaz. E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, ela confia a vida de Timóteo nas mãos de Paulo. Para quê, pregador? Para ele viajar, porque o ministério de apóstolo nada mais é do que ir pregar, montar a igreja e deixar alguém cuidando daquela igreja. Em muitas outras viagens, o apóstolo Paulo levou Timóteo em várias viagens. Timóteo teve muitos aprendizados. Só que Timóteo chega em uma cidade e ele acha que Timóteo está preparado para cuidar daquele povo. Esse é o momento que o apóstolo Paulo vai embora e que Timóteo fica. Porque Deus sempre cuida de nós. Existe um momento que a gente não pode andar mais acompanhado. Existe um momento que o que Deus tem para nós é somente para nós. O milagre de Deus, ele não é compartilhável. Se você recebeu, é seu, é exclusivo. Você acredita nisso? Certa feita, Abraão andava com seu sobrinho Ló. Seu irmão Arão havia morrido, e ele havia ficado com o seu sobrinho. Só que chega um momento da sua vida que ele é obrigado a abrir mão do seu sobrinho, porque Deus já não queria mais ele andando junto. Porque o que Deus tinha para ele, a promessa era exclusivamente para ele. E hoje eu venho pregar aqui a respeito de um Deus de promessa, um Deus que promete e um Deus que vai cumprir. Larga o apóstolo Paulo hoje, porque o ministério que Deus tem para a sua vida é grande. Aquilo que Ele tem para você é só para você e para mais ninguém. A Bíblia Sagrada diz que Timóteo agora fica naquela igreja, e o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta essa que se denomina como a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nessa carta, Paulo estaria dando ensinamentos para Timóteo, ensinando Timóteo a como dirigir uma igreja, ensinando coisas sobre o ministério de Cristo, sobre o próprio ministério que Deus havia dado a Timóteo. E essa foi a primeira carta. Mas na segunda carta do apóstolo Paulo, e é aqui que eu quero dar o início à minha pregação,
a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela frisava uma coisa: Timóteo agora havia desanimado da fé. Ele não estava desviado, ele não tinha abandonado tudo, não, ele estava fraco na sua fé. E isso chega aos ouvidos do apóstolo Paulo. Timóteo era jovem, Timóteo ficava o dia inteiro cuidando da igreja. Timóteo, ele queria curtir a vida. Timóteo já não queria mais aquela vida de missionário, ele estava cansado. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve uma carta. Aonde o apóstolo Paulo estava, pregador? O apóstolo Paulo estava dentro de um calabouço em Roma. Essa foi a última carta, a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, depois dessa carta, ele deveria morrer pelo governo romano. Ele estava sentado dentro de um calabouço esperando a morte. Em Roma, no calabouço, enquanto você está na prisão, ali sentado, no frio, porque era frio, passavam ali esgoto por dentro das celas, para matar os presos de infecção, sem que eles fossem morrer pelas mãos dos soldados, morressem dentro das celas. Ele estava na situação mais precoce, mais precária que havia naquela época. Ele estava derrotado, ele poderia estar abatido, mas ele não estava. Ele poderia estar acabado e derrotado e depressivo e falando: Deus, eu preguei o teu evangelho a minha vida inteira e olha o que eu recebi como agradecimento. Eu vou ser morto aqui, a minha cabeça vai ser degolada, eu vou ser morto. Não era isso que eu queria, e realmente não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você conheça a glória. O que Deus quer é que o apóstolo Paulo continue firme. E o apóstolo Paulo manda uma carta para um adolescente, para um jovem que estava reclamando do ministério. E aí ele diz assim: Timóteo, eu, o apóstolo Paulo, combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, e eu não vou abrir mão da minha fé. Arabá, Surian, Derecalai, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Desde aqui, eu quero profetizar que por mais que o calabouço da tua vida seja frio, seja obscuro, o meu Deus estará contigo ainda dentro deste calabouço. Não desanima, não fica fraco, mas se alegra no Senhor. Se alegra. A gente sabe se alegrar como ninguém quando tudo dá certo, quando tudo recorre da forma que nós queremos que seja. Mas quando está num calabouço, quase morrendo, é difícil se alegrar. Mas por que o apóstolo Paulo não estava tão triste, pregador? Por um simples motivo: a vida dele era Cristo. Ele já havia deixado isso registrado lá no livro dos Gálatas, que a minha vida já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então você pode estar aqui hoje adorando a Deus, mas se você estiver amanhã no calabouço, o teu Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda. Ele escreve essa carta para Timóteo, e ele começa dizendo para Timóteo, e ele fala: Timóteo, eu vi o ministério que Deus tinha sobre a sua vida. Através das imposições de mão, Deus te deu um dom. Dom este que já estava sobre a sua mãe, Eunice, e sobre a sua avó, que se chama Lloyd. É uma unção familiar. Preste atenção aqui, por gentileza. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele escreve o versículo de número 7. E este foi o versículo que nós lemos. Deus não nos tem dado espírito de temor. Sabe qual é a coisa mais deprimente para mim? É ver alguém que Deus confiou um ministério desistir do ministério. Sabe qual é a coisa mais deprimente? É alguém que tem um chamado e abre mão do seu chamado. Não abra mão do seu chamado. Não deixa, não tenha medo. Deus não te levantou com espírito de temor. Nós vivemos dentro de uma geração
amedrontada, de uma geração, tudo é medo, o medo impera sobre a nossa geração, a vergonha, o medo, tudo acontece, tudo isso causa medo nos nossos jovens. Mas sabe o que Deus está levantando? Homens e mulheres, não só jovens, Deus está levantando homens e mulheres destemidos, homens que não têm medo, mulheres que não têm medo, que vão até onde tem que ir, que chegam até onde que tem que chegar. Sabe como é o nome disso? É entregar o controle na mão de Deus. A gente quer confiar em Deus, a gente quer confiar no Espírito Santo, mas sabe o que significa evangelho? Evangelho é renúncia, o evangelho é abrir mão. Como você quer viver o evangelho de Cristo? Abraçando tudo, pegando tudo para você. Deus está nos convocando hoje a nós abrirmos mão daquilo que não apraza o coração de Deus. Abra mão, joga fora, deixa de lado e deixa Ele usar a sua vida, deixa Ele usar o teu ministério. Para de se esconder de Deus, porque ninguém se esconde da presença dEle. Ninguém. Darabá, suriandere, kalai, shuiderha. Anderei, kalai, subriai, hakan, derebalá. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não nos deu espírito de temor. Eu não estou aqui hoje porque eu tenho medo. Deus não te levantou para você ter medo. Quebra hoje o medo da sua vida. Tira esse espírito de temor que está sobre o teu coração. Porque, pregador, certa feita um homem chamado Pedro, o discípulo que Jesus mais tinha dificuldade de lidar, mas ele era o mais corajoso. Ele se dizia ser corajoso, até o dia que Jesus vem andando sobre as águas. Aí Jesus olha para ele, Jesus olha para os discípulos, aliás, e fala: eu sou Jesus. Aí ele quis bancar o corajoso no meio de 12 homens, todo mundo com medo. Ele falou: se tu és mesmo Jesus, me chama para ter contigo. E era mesmo Jesus. Jesus olhou para ele e falou: vem, que hoje você vai andar sobre as águas. Ele desce do barco e ele começa a desafiar a lei da física, a lei da biologia, a lei da